E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Só até aí. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida, fala aos nossos corações, Pai. Abra o nosso entendimento, ministra sobre nós. Nós nos colocamos na tua dependência, carecemos da intervenção do teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo que possa nos impedir de entender a tua palavra. Senhor, venha sobre nós, fala conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor bem sabe que nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se sentar, dizendo graças a Deus. Irmãos, é o último elo da campanha, e em cada elo, em cada mensagem pregada, muitas das casas onde Jesus entrou, houveram milagres, milagre de ressurreição de mortos, né? Tantas maravilhas, tantos sinais de curas. É só você pegar o seu panfletinho, você vai ver, né? Muito que foi pregado dizia respeito a isso. Mas nesse texto que nós lemos, Jesus entra numa casa. Ninguém é curado, ninguém é ressuscitado, não existe um milagre de cura, e ele entra na casa de Levi. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Lá na cidade de Cafarnaum, onde Jesus morava, né, tinha um posto de fiscalização. Eu não preciso falar muito a respeito de publicano, porque alguns dias atrás nós falamos a respeito de Zaqueu, e se você quer saber o que representa ser um publicano, é só lembrar um pouquinho do que a gente falou. Ele era extremamente odiado, os publicanos eram odiados pelos judeus, porque o Império Romano contratava pessoas da própria terra, entre os judeus, para fazer o serviço de cobrança de imposto. Então alguém, conforme Mateus, por exemplo, Levi, e também Zaqueu, cobrava imposto dos seus próprios conterrâneos. E muitos deles faziam isso com dolo, roubando. Colocavam mais do que deviam para poder se enriquecer. A Bíblia não diz que Mateus fazia isso. E nem diz também que Zaqueu fazia, né, que ele era ladrão. A Bíblia não afirma nada disso. Mas era comum entre os publicanos fazerem isso. É só para vocês entenderem que Levi, assim como Zaqueu, era um homem odiado da sua própria nação. Porque cobravam impostos para o Império Romano. Então ele era odiado pelos seus. Mas diz a Bíblia que Jesus, passando um dia próximo ali daquele lugar de cobrança de impostos, viu Levi, e Marcos e Lucas dão a ele o nome de Levi, mas o evangelho que leva o seu nome, Mateus, ele revela de fato qual era o seu nome, Mateus. Por que então que no evangelho de Mateus, ele diz Mateus, e em Marcos e em Lucas eles chamam ele de Levi? Não é que Jesus tenha chamado ele de Levi, mas os evangelistas, aqueles que escreveram acerca dele, dão a ele esse nome, Levi. Por que Levi? Eu procurei muitas respostas, porque um evangelho chama ele de Mateus, e outros dois evangelhos chamam ele de Levi. Eu vi algumas possibilidades de respostas a essa pergunta. Uma delas apontam talvez porque ele pertencesse à tribo de Levi, fosse uma forma de se expressar, se dirigir a ele. Mas nenhuma das respostas eu fiquei satisfeito com aquelas respostas. E a Bíblia não diz o porquê. Então tudo que a gente disser é com base em histórias, em conjecturações. No evangelho de Mateus, ele diz Mateus, então ele escreve o evangelho e diz que o nome dele de fato era Mateus. Mateus, a palavra Mateus, é lógico aqui trazida para o português, mas no original significava dom de Deus, presente de Deus. O significado do nome Mateus é presente de Deus, dom de Deus. Esse é o significado desse nome. E Levi significa ligado, apegado. Esse é o significado do nome Levi. Talvez, e aí penso eu, não li isso em lugar nenhum, que talvez os seus irmãos, os outros e demais discípulos, tenham passado a chamar ele de Levi, que significa ligado, apegado, por causa da atitude que ele teve ao ter um encontro com Jesus.
Porque olha só o que Jesus faz. Jesus chega, olha para Mateus e diz apenas uma pequena palavra, uma pequena frase: segue-me. E diz a palavra de Deus no versículo 28 que nós lemos que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Ele se ligou a Jesus, ele se apegou a Jesus, e Jesus não fez nenhuma promessa para ele. Vem, me segue, que eu vou fazer de você um apóstolo, eu vou fazer de você um líder, eu vou fazer de você um pastor. Não houve nenhuma promessa, mesmo porque aqui ele não foi feito apóstolo. Se você ler a partir do capítulo 6, no versículo de número 15, a partir do versículo 12, Jesus começa a nomear e escolher os seus apóstolos. Na verdade, ele foi chamado para ser discípulo num grande universo de mais de 70 discípulos que Jesus tinha. E Jesus chama Mateus para compor aquele grande grupo de discípulos, sem oferecer para ele nenhum cargo, nenhum nome, nenhum título especial. E ele imediatamente largou tudo. Ali estava o ganha-pão dele. Era o que Mateus fazia, cobrar impostos, mas ele abandonou tudo para seguir a Jesus Cristo. Talvez aí a expressão Levi, aquele que se liga, aquele que se apega, porque ele se apegou a Jesus de tal modo que até o ano 72 depois de Cristo, enquanto ele viveu, ele serviu ao Senhor com fidelidade. Foi martirizado, foi morto com requintes de crueldade, por causa do seu amor a esse Jesus, com o qual ele se apegou naquele dia. Ele foi fiel até a morte, foi martirizado. E eu tenho uma notícia para você: quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não recebemos um bilhete de loteria premiado, não. Dos 12 discípulos de Jesus, 10 deles foram martirizados. Pedro, segundo diz a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, irmão de João, foi decapitado. Isso está lá no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos. Alguns deles foram esfolados vivos, arrancada toda a sua pele do seu corpo. E hoje, ainda no mundo, muitas pessoas têm morrido por causa da sua fé em Jesus Cristo. Até onde a sua fé em Jesus te levaria? Você já pensou a respeito disso? Até onde a sua fé em Jesus te levaria? Será que você teria coragem, diante da possibilidade de morrer, e não abrir mão de Jesus, mesmo sabendo que você morreria na sequência? Feche os seus olhos, pense sobre isso um segundo só. Até onde a sua fé te levaria? A ligação de Mateus com Jesus foi tão forte que levou ele até dar o seu último suspiro por causa da pregação do Evangelho. O seu amor a Jesus Cristo era tão grande que ele não abriu mão de Jesus, mesmo diante da possibilidade de perder a própria vida. Isso aconteceu com 10 dos discípulos dos apóstolos de Jesus Cristo. Só 2 não foram martirizados: Judas, que cometeu suicídio, e João, que morreu já com uma certa idade, depois de muito tempo, talvez em Éfeso. Todos os demais foram mortos por causa da pregação do Evangelho. Mateus não abriu mão de Jesus. Preste atenção, porque o nosso tempo é pouco, eu já quero concluir. E diz a Bíblia, no versículo 29, que nós não lemos, que Levi chamou Jesus para dentro da sua casa e fez um grande banquete. Foi uma declaração pública de que ele havia tido um encontro com Jesus, mostrou para todo mundo. E ele fez questão de chamar os seus amigos. Todos os outros publicanos e cobradores de impostos foram convidados a participar desse banquete. Está aí na Bíblia, versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Ele chamou todos os seus amigos para contar as boas novas de que havia encontrado alguém que mudaria o rumo da sua história. Abriu a porta da sua casa. Mas preste atenção no versículo 30. E os escribas e fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Haviam pessoas que estavam do lado de fora, não estavam assentados à mesa, porque eles não podiam se misturar com os publicanos e com os pecadores, eram santos demais.
se consideravam santos demais, eram bons demais aos seus próprios olhos. E aí no versículo 31, Jesus respondeu a eles: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Por que ele dizia isso? Porque os fariseus, os escribas, se consideravam santos, bons demais aos seus próprios olhos, e aquele que está são não procura médico. Alguém faz isso aí? Eu não estou sentindo nada e vou caçar médico? Faz? Não, é só quando está doendo, não é? É isso mesmo ou não? Amém? A gente só vai procurar quando está doente, está precisando do recurso. Mas se o pecado é a doença, nós só vamos procurar quando entendermos que estamos doentes. E os fariseus e os escribas não se consideravam doentes, porque eles eram praticantes da lei. Eles não entendiam a necessidade de um Salvador, porque faziam tudo certo. Irmãos, o maior desafio que nós temos é reconhecermos a nossa condição de pecador. Eu não vou ter tempo de contar meu testemunho hoje, mas vou resumir para você. Nunca bebi, nunca fumei, nunca me droguei. Mas que testemunho é esse, pastor? Quando se fala de testemunho, a gente sempre lembra, né, daquele que foi usuário de droga, que roubou, que matou, que estuprou, e teve um encontro com Jesus. Mas pessoas como eu era, talvez tenham a maior dificuldade de ter um encontro com Jesus, porque se consideram boas demais, se consideram justas, e não entendem a necessidade de um Salvador. Talvez esse seja o maior desafio. Pessoas estão na igreja, frequentam a igreja, mas se acham boas o suficiente para morar no céu. E eu quero dizer para você nessa tarde: ninguém vai morar no céu porque é bom. Nós só vamos morar no céu porque na cruz do Calvário foi pago o preço de sangue por amor das nossas vidas. Aleluia! E se porventura nessa tarde há alguém aqui que se acha santo demais, se acha bom demais, eu vou te dizer duas coisas que estão escritas na Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há ninguém justo na face da terra. E no mesmo capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, precisamos de um Salvador. E aqueles fariseus estavam ali criticando porque Jesus alcançava os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor não nos rejeitou, mesmo sendo nós pecadores. Nós fomos alvos do amor de Deus, mas aqueles que se acham justos, se acham bons demais, não entendem isso e ficam questionando e criticando. E aí Jesus diz assim: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando ele diz justo, ele não está dizendo justo sob o ponto de vista de Deus, mas pessoas que se auto-justificam, se auto-intitulam, se intitulam como justos diante dos seus próprios olhos. Essas pessoas Jesus não veio chamar, mas aquele que se reconhece como pecador, Jesus veio como Salvador para cada uma dessas pessoas, e o principal delas sou eu, para a glória de Deus. Eu me reconheço um enfermo precisando de um Salvador, precisando de um médico. Aquele dia a salvação entrou na casa de Mateus, porque Mateus se reconheceu como alguém que precisava de um Salvador, de alguém que estava doente, precisando de um médico, alguém que não via justiça própria. E aqueles que se achavam justos estavam do lado de fora da festa. Pessoas que se consideram justas, que são justas aos seus próprios olhos, naquele dia vão se surpreender, porque vão ficar do lado de fora da festa. Porque Jesus só veio chamar os pecadores ao arrependimento. Não veio chamar ninguém que é justo aos seus próprios olhos. E a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos nós somos pecadores. Eu já vou encerrar, mas Deus te dá uma oportunidade nessa tarde, para que você avalie a si mesmo o que você reconhece ser. Uma pessoa justa, uma pessoa muito boa, então eu não preciso de um Salvador. Eu estou são, eu não preciso de médico. Mas se você se reconhece como um pecador,
alguém que precisa de um Salvador, alguém que está enfermo na alma e no espírito e precisa do médico divino, Jesus está aqui nessa tarde. Talvez você possa ser chamado de Levi nessa tarde. Ligado, apegado, se apegue ao Senhor nessa tarde. Nós não temos aonde nos apegarmos a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se apegar a Ele, se ligar ao Senhor e ser fiel até a morte, a oportunidade está aberta.